Em breve em todas as mídias sociais. Radar 89. Agora vai até você. De segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia. Radar 89. Agora em Rádiosnet e Web Rádio. Radar 89. Uma programação jornalística de utilidade e interesse público. Radar 89. A voz de quem não tinha voz. Participe pelo WhatsApp 24 99258 6060. Radar 89 foi criado com o objetivo de construir uma sociedade livre, solidária e promover o bem-estar de todos sem nenhum tipo de preconceito. Até breve! Hoje, o Radar 89, ele foi até um dos nossos amigos, parceiro do programa Radar 89. Antes, ele ia até o Radar 89, agora o Radar 89 vai até você. Hoje a gente vai fazer um trabalho de dar voz a quem não tinha voz ou quem não podia se posicionar. Então agora a gente vai estar visitando as comunidades, conversando com aqueles que gostam, que têm coragem de se posicionar. Quando a gente fala de coragem de se posicionar, eu vou até a Câmara Municipal de Volta Redonda conversar com um vereador que está em seu segundo mandato, que é advogado também e que tem liberdade e coragem para se posicionar. Às vezes contrariando alguns colegas, mas é uma pessoa que tem opinião. E nós conversamos no ano passado várias vezes com o doutor Rodrigo Furtado, que é advogado e também, como eu disse, vereador para o segundo mandato. Nós procuramos a ele, fomos conversar com ele, principalmente para a gente saber que quando a gente sabe que existe uma lei, essa lei existe, mas ela pode ser que não esteja cumprida. E você existe uma lei da sua autoria que multa o abusador, aquele que se aproveita em situações, principalmente no coletivo. Eu estava conversando com o Matheus, nosso sonoplasta. Bom, se essa lei existe, será que ela está sendo cumprida? E se não está, o que precisa ser feito para que essa lei do abuso, principalmente nos transportes coletivos, possa valer de direito, de fato e de direito? Doutor Rodrigo Furtado, que bom estar com você, para a gente bater esse papo aqui, para falar desse assunto que tem mexido um pouquinho com os usuários de transporte público. José Alves, do Radar 89, é sempre um privilégio falar contigo. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigado pelo carinho e oportunidade de estar falando aqui com o público do Radar 89. No meu primeiro mandato, teve um caso que deu uma repercussão em São Paulo, que uma pessoa tinha sofrido importunação sexual dentro do ônibus. A pessoa tinha ejaculado na perna dela, uma senhora, e isso causou um clamor, porque até então aquele ato da pessoa não tinha previsão criminal, não passava de uma contravenção penal, e a pessoa era levada à delegacia e automaticamente liberada, porque o crime de contravenção é denominado no mundo jurídico de crime anão, aquele crime que não tem repercussão no âmbito penal, é crime punido com detenção à época, né? É igual um tapa na cara, a pessoa que desfere um tapa na cara, ela atinge a moral da pessoa, mas não é penalmente relevante. Para você ter ideia, se não for um tapa na cara contra uma mulher no âmbito de violência doméstica, não é um crime ainda que tem uma repercussão ainda no âmbito penal passivo de punição com prisão. E aquilo me causou um clamor, porque o legislador do Congresso Nacional, que são os nossos deputados, os nossos senadores, ele não teve ainda naquela época a intenção de fazer com que essas ações com relação a esse caso, que é um arrido coletivo, fosse penalmente relevante. E para evitar que no município de Volta Redonda esse abusador
ou abusadora, a gente não coloca o gênero da pessoa, que a lei não fala com relação a isso, mas fala só a questão do abuso, seja das pessoas que estão dentro do coletivo, seja ônibus, seja transporte coletivo, de trem, pode ser transporte por aplicativo de passageiros também, que essa lei entra em todos esses âmbitos, sofresse alguma represália. Então, na época, eu coloquei uma lei aqui no município para que esses casos que tivesse ocorrido aqui no município, o delegado automaticamente oficiaria a Secretaria de Transporte aqui da cidade e aplicaria uma multa. Salvo engano, na época era praticamente R$2.000 e pouquinho. Eu não sei quanto que está o FIV na época, mas o texto da lei é bem claro ao dizer. Teve um caso que aconteceu em Volta Redonda, de um senhor que importunou sexualmente uma pessoa dentro do coletivo, que ele foi conduzido para a delegacia. Eu lembro que o plantão era até em Pinheiral, era o doutor Rodolfo Atala, que hoje é titular da delegacia de polícia, 90ª delegacia de Barra Mansa, um delegado muito atuante, que ao tomar conhecimento da lei, que ele acompanhava o meu trabalho, ele lavrou aí na ocorrência que fosse comunicado entre os órgãos municipais para que adotasse as medidas administrativas cabíveis. Mas, graças a Deus, a lei evoluiu no Congresso. Hoje a importunação sexual dentro do coletivo é crime, é punível com pena de reclusão. A pessoa é conduzida para a delegacia e vai ser submetida à audiência de custódia para poder analisar os fatos, quando isso não configura estupro, tá? Se a pessoa, um exemplo aqui, tira um órgão para fora para relar na pessoa, isso pode configurar estupro. Se passa a mão numa criança, se acaricia uma criança, pode gerar estupro de vulnerável. Então, assim, se não configurar essa questão do estupro, a importunação sexual dentro do transporte público, coletivo ou de passageiros, gera repercussão negativa no âmbito penal, que gera prisão. E também, concorrentemente, no âmbito administrativo do município, uma multa. Tem que estar oficiando a delegacia, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Transporte levantar essa estatística para punir esse infrator, porque a sociedade não tolera abusador, gente. E a própria população também pega firme aí quando acontecem esses casos. Bom, gente, então tá aí essas informações de um advogado e também de um vereador aqui da nossa cidade de Volta Redonda. Tem um outro assunto muito importante que a gente vai aqui trocar uma ideia rapidinho com o doutor Rodrigo, é sobre quem quer fazer o seu dever cívico de votar e de ser votado. Doutor Rodrigo, o que é que a pessoa precisa fazer? Onde procurar todas essas informações? Porque é uma informação de utilidade pública, porque a gente sabe que existe um calendário eleitoral agora, principalmente em 2024, que é um ano de eleição. Tem muitas pessoas que querem votar, de repente não votaram num turno, ou às vezes não votaram nos dois, e aí chega na hora, mas eu não sabia, o que fazer? Onde buscar informações? Olha, eu primeiro oriento a pessoa a procurar a Justiça Eleitoral da cidade, em Volta Redonda, aqui no bairro Aterrado, fica ao lado da Câmara Municipal, na Avenida Lucas Evangelistas aqui, para poder ver como é que está a situação. Se a pessoa votou normalmente, ela vai estar regular. Mas aquelas pessoas que não votaram, pode gerar, se perder o prazo justificativo em janeiro, ela pode gerar uma guia, uma multa eleitoral, pagar, é um valor simbólico, não é um valor alto, para ela poder votar e exercer o seu direito ao sufrágio universal, que é o voto, né? É importante para as pessoas. Você sabia que o voto é onde o direito de igualdade no Brasil é exercido? Não existe preto, não existe branco, não existe homem, não existe mulher, não existe trans, não existe diferença nenhuma entre pobre e rico. Todo mundo tem direito de apenas votar uma única vez. É onde realmente o princípio da igualdade para todos os brasileiros é exercido através do voto, denominado sufrágio universal. Aquelas pessoas de 16 a 18 anos não são obrigadas a votar ainda, mas pode exercer o seu dever cívico. Então tem até o dia 8 de maio para poder tirar o título de eleitor, poder escolher seus representantes ao qual você se identifica, para que realmente te represente, aquelas pessoas que vão poder proporcionar a vocês uma educação, oportunidade de trabalho, de inserção no mercado de trabalho, uma qualidade de vida melhor para o seu bairro e para a sua cidade.
e aquele representante que mais você se identifica dentro do parlamento, onde eu estou hoje na Câmara como vereador no segundo mandato, exercendo hoje a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou advogado há 20 anos, estou vereador no meu segundo mandato há 7 anos. E falo para vocês, a escolha de representante é muito importante, gente, porque o vereador, ele faz leis, mas tem uma obrigação tão importante quanto, até maior, de fiscalizar o chefe do executivo para evitar que cometa abusos e arbitrariedades. Porque imagina você deixar o prefeito gastar o dinheiro de determinadas coisas na cidade, o prazo expirar e o valor orçado superar 2, 3, 4 vezes mais. Qualquer coincidência é mera... não estou falando da nossa cidade, mas se tiver coincidência, você vai pescando aí. Então, assim, você começa a ver que se o representante seu não fiscaliza, deixar nas mãos do prefeito, você não recebe aquele serviço de volta. E o imposto que você paga através das suas contribuições não tem um retorno. Vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, às vezes para o desenvolvimento econômico, que é o pilar de uma economia dentro de uma cidade, porque muitas vezes as pessoas que poderiam votar não buscam exercer o seu direito. E aquelas pessoas também com 70 anos não são obrigadas a votar, mas eu incentivo a votarem. Agora, você que está com dívida na certidão eleitoral, que deixou de votar no segundo turno, ou deixou de votar no primeiro e segundo turno das eleições passadas, presidenciais de deputado, procure a Justiça Eleitoral, gere a guia. Qualquer dúvida, procure na Câmara Municipal o seu vereador, ou pode me procurar na qualidade da Comissão de Justiça ou sessão eleitoral próxima à Câmara para regularizar seu título. Não deixe de exercer esse direito que muda toda a sua vida da sociedade. E não deixa para a última hora também, né, doutor? E não deixe para a última hora. E aqueles que vão se candidatar precisam estar em dia com as suas obrigações eleitorais. Esse é o primeiro passo. Obrigações criminais, a pessoa que tem condenação transitada em julgado não pode ser candidato, tem que ter domicílio dentro da cidade, tem a regra agora nova, que até 6 meses antes a pessoa que quer concorrer numa cidade já está morando por algum motivo, não transferiu o título, tem 6 meses antes das eleições, tomar cuidado com os prazos de filiação, que o dia 15 de agosto, salvo engano, o partido vai mandar a relação para o TSE para poder informar os candidatos depois das convenções, mas agora em março e abril são datas fundamentais para a troca de partido, pela janela partidária, para recolher os candidatos, para poder fazer um time que tem interesses incomuns em prol do povo, para poder representar. Então, essa é a dica que eu dou, para que as pessoas realmente possam ter esse direito aí de votar e ser votado e fomentar a democracia. Bom, gente, a gente fica por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho com o nosso jornalismo aqui, o Rádio Web Rádio e também a TV Web, TV e Web Rádio Radar 89, a voz de quem não tinha voz. Um abraço, voltamos amanhã com muito mais informações para você. Tchau, tchau. Obrigado aí, gente.